Olá, eu sou Beatriz Guarese, criadora da Beats to Brands, e esse aqui é o nosso podcast. Aqui a gente vai conversar sobre futuro, carreira, sonhos, realidades, internet, tendências e tudo o que importa. Tudo o que importa é aquilo que interessa, que inspira e que vira assunto. O que conecta com o nosso dia a dia, com o nosso comportamento e com o nosso trabalho. Tudo aquilo que importa para cada um e para todos nós. No episódio de hoje, eu tô muito feliz em receber Luísa Cortoni, que é sócia-diretora de estratégia na Ana Couto. E já em quase 8 anos de agência, tenho certeza que é uma das pessoas por trás de marcas muito conhecidas e muito relevantes que passaram por algum processo de mudança, de transformação, de redesenho. E isso corporativamente falando. Pessoalmente falando, e o podcast é meu, eu vou fazer isso muito brevemente. Luísa é parte essencial, muito importante da profissional que eu sou hoje, do tempo que a gente dividiu quando eu trabalhei na Ana Couto. Foi a pessoa que me treinou, então eu acho que realmente, assim, boa parte do que eu sei, eu devo a você, não só pelo que você me ensinou, mas pelo quanto você me inspira. Obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz. Desde então eu saí da agência e a gente sabe bem, a nossa amizade seguiu, mas eu segui como estrategista em empresas e agora na Beats. Mas você segue na Ana Couto como agora líder da área de estratégia, mas desde então você liderou, formou vários outros estrategistas, além do seu envolvimento com essas marcas. E quando a gente pensou nesse podcast e nas conversas que a gente achava importantes, necessárias ter, eu quero muito, eu sei, na hora, se a gente precisa falar sobre ser estrategista. A gente precisa falar sobre fazer estratégia. Porque não só como parte dessa transição de carreira que muita gente está querendo fazer agora, do eu quero trabalhar com branding, eu quero trabalhar com marcas, mas como é cada vez mais necessário você ser estrategista da sua própria marca, de um trabalho que você está fazendo nas redes sociais, você ter essa mentalidade de estrategista em tudo que você está fazendo. Que a gente sabe que às vezes as pessoas glamourizam muito, distanciam das pessoas, às vezes para vender curso, para vender fórmula mágica, mas que é um jeito de pensar, é um jeito de encarar os problemas, é um jeito de fazer projetos. Não tem pessoa melhor para falar sobre isso do que você. Tô muito feliz que você está aqui. E aí eu queria começar, se você puder contar pra gente brevemente, assim, sobre esse papel, como você se descobriu, se tornou estrategista, e o que você acha que é esse processo de se tornar? Porque eu tenho certeza que assim como eu, ninguém chega pronto. Não. A pessoa chega lá meio... Até ela entender o que ela tá acontecendo leva um tempo. Como que você descreveria essa transição e esse aprendizado para você mesma e pros outros? Legal. Primeiro, assim, a honra é toda minha, porque você sabe que eu sou muito sua fã. Além de amiga, muito amiga pessoal. Eu acho... Enfim, eu tô na Ana Couto há quase 8 anos, né? A gente já tentou fazer essa conta em algum momento, mas acho que tá beirando, assim, 110 projetos de branding que eu já estive envolvida ao longo desse tempo. Você quer citar alguns deles, só para as pessoas entenderem o tipo de projeto que você já fez? Posso citar. Bom, Eletromídia, Fiat, Brastemp, Ultragás. Essas são as marcas mais icônicas, assim, né? SBT. SBT, que a gente trabalhou juntas. Até marcas corporativas que agora estão ganhando muita força, né? Como a operadora do Burger King, que agora também é operadora do Starbucks, a Zamp. Então, enfim, tem muita... É até difícil de lembrar, porque nesse momento são muitas, assim. Claro que tem algumas que fazem parte da sua história como profissional, né? Que vai te fazendo crescer. Mas todos eles têm um pedacinho de mim. Ai, não tenho dúvida. E aí, essa coisa de ser estrategista, né? Acho que a gente vai conversar mais sobre isso, então eu não vou já começar dando aqui minha visão. Eu comecei planner, me formei na SPM, caminho natural, né? Foi para uma agência, então eu fiquei 4 anos em 2 agências. E aí eu comecei a ter vontade de ter mais embasamento, de conseguir olhar para... Né, naquela época, o que eu precisava fazer, que era um planejamento de comunicação, uma ideia de campanha, uma brand idea, como a gente chama hoje,
E sentindo falta de ter mais insumo, de ter mais base, né? E aí eu percebi que quanto mais insumo eu tinha, na verdade, mais eu tinha vontade de ir juntando as peças do quebra-cabeça. Até que, enfim, eu fiz um primeiro curso de branding, ao mesmo tempo em que eu fui trabalhar em uma agência pequena de branding. Fiquei 3 anos lá, bem formando a base mesmo, né? E aí fui pra Ana Couto. E é engraçado, né? Porque o que você falou, né? Eu cheguei patinando bastante, assim, porque eu acho que ser estrategista exige um olhar crítico, decisão, né? Tomada de decisão, olhar crítico, visão de negócio, que às vezes eu acho que é difícil de você conseguir se entender num primeiro momento. Então, quando eu fui, né, eu precisei me encontrar também lá, né, naquele lugar, que hoje é minha casa, né, sou sócia, então... Mas... E aí, aos poucos, você vai entendendo, né? Você vai entendendo quais são as suas forças como estrategista. E aí, sendo gestora, você também consegue identificar quais são as forças nos outros estrategistas, né? Que eu acho que é um pouco do que você falou. Para que a gente possa tirar o melhor de cada um, assim. Porque existem diversos também, né? Tipos de estrategista. Sim. Como é que você descreveria... Não precisa ser, tipo, como se fosse uma descrição de uma vaga aberta. Mas mais no dia a dia mesmo. Quem é o estrategista? Eu acho que o estrategista, ele é quem vai olhar para a fotografia, para o contexto, né, de determinado cliente, identificar o que é ponto de dor, quais são os nós que precisam ser resolvidos, quais são as forças que precisam ser potencializadas e desenhar isso de uma forma que seja muito proprietária, né? Eu diria que é isso, assim. Eu acho que todo estrategista precisa saber identificar nó. E como resolver. Eu queria dizer, identificar os nós e aí trabalhar no processo de desfazê-los, né? Isso, exatamente. Tem uma coisa que eu, depois que fui pro corporativo e via muito isso, assim, que a gente, de novo, estrategista na consultoria, você tem aquele papel, você faz aquilo, só vai mudando o projeto. Sim. Às vezes você chega em empresa e a pessoa tem vários papéis diferentes tratando da mesma marca. Mas o pensamento estratégico, e eu lembro que eu falava isso, às vezes as pessoas um pouco mais júnior, assim, às vezes a pessoa, ou ela comprava uma solução pronta, que alguém dava pra ela, ou ela ficava completamente perdida, congelada, porque ela não conseguia visualizar a solução. Sim. Ou porque quem tinha que decidir aquilo era outra pessoa. E uma coisa que eu sempre dizia era, você não tá aqui necessariamente pra resolver, mas o seu papel é identificar e colocar os cenários todos possíveis na mesa. Isso. Que eu acho que tem um pouco isso, né? Até porque você não vai tomar decisão, quem vai tomar decisão é o cliente. E até porque a estratégia não tem certo e errado, né? Diversos caminhos que podem ter o mesmo resultado, por vias diferentes, e você também precisa entender o que você quer disso, né? Então, além dos nós, onde eu quero, né? Qual é o objetivo desse trabalho, né? Desse projeto? Qual que é a missão do cliente, a gente fala na Ana Couto, né? Então, o que eu tenho que garantir que esse projeto vai fazer por ele, né? Porque aí também, então, a gente tem o nó, a gente tem o norte, e aí é desenhar, né? Aí, de novo, eu tenho que desfazer aquilo ali pra conseguir seguir uma direção. Uma trilha. Lu, eu vou supor aqui, disso que você acabou de falar, que você já tem mais de 10 anos de branding entre Ana Couto e as suas experiências anteriores. E eu não sei se você concorda comigo, que nos últimos 10 anos as coisas mudaram bastante. Que assim, muito. Mesmo que eu lembro eu em 2014 colocando Couto, Ana na bibliografia do meu TCC, mas porque, lógico, sempre foi uma referência, mas porque também não tinha essa amplitude de conhecimento em brand. A gente tinha o clássico, a gente tinha os livros. E hoje em dia, corta para 10 anos depois, tem branding dentro das empresas, tem branding versus performance. Tem 10 vezes por dia em formatos diferentes. Tem de todos os pontos de vista. Branding pessoal. Branding pessoal. Branding digital. E todas essas definições que eu não vou nem endossar porque eu não concordo. Mas a gente não tá aqui necessariamente para falar sobre isso. Eu quero entender de você, assim, como você acha nos últimos 10 anos que a nossa profissão, o nosso mercado e até se os clientes, as marcas, as expectativas em relação ao que é branding, como que mudaram? E onde a gente está hoje? Como é que você vê em 2024?
Como boa estrategista, Vamos tem lá. que dar uma desenhada na fotografia. Eu tô com o caderno na mão. De branding. Tô pronta. Bom, começando pela variedade de players, né? Então, assim, antes a gente tinha os grandes, como você falou, que eram os oráculos, né? Acho que seguem sendo Sim. os líderes, né? Os governantes desse mercado. Sem dúvida. Mas hoje a gente tem, né? Enfim, inclusive filhos dessas empresas que foram abrir as próprias ou outras pessoas que foram estudar fora e etc., que começam a abrir menores, o que torna esse mercado com mais destaque, o que é ótimo, mas ao mesmo tempo um cuidado com a pulverização disso. Sim. Né? Então, acho que a palavra branding, né, e tudo que está por trás acaba eventualmente sendo confundida ou perdendo o valor que tem. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que tem muitas empresas que esperam do branding uma mudança de logo, visual, uma coisa estética. Mudar, agora eu não quero mais ser azul, eu quero ser roxo. E tá tudo bem se uma empresa quer fazer isso. Eu acho que é legal só a gente entender as terminologias, né? Porque isso não significa que tá fazendo um rebranding. Significa que tá revendo, enfim, a logo, revendo a marca e tudo certo. Mas um trabalho de rebranding, ele requer muito mais aprofundamento. E muito importante, que eu acho que essa é uma evolução também do segmento, né? De branding, que é olhar de negócio. Não se faz mais nenhuma estratégia para de pé, né, de branding se a gente não olhar para o negócio. Ele tem que ser o ponto de partida, né? Porque se eu não entendo o que a empresa faz, como que eu posso apresentá-la e tirar o melhor dela, né? Então, acho que essa evolução também, né, de entendimento do que o branding pode ser e como ele pode ajudar a estratégia corporativa ou planejamento estratégico é muito importante. Então, eu acho que o cuidado é entender que branding é muito maior, que ele não pode ser pulverizado, né? E que os entendimentos básicos dele não necessariamente são os reais, né? Cara, e não é muito louco pra você, eu não sei assim, porque a gente, de novo, vem dessa escola mais clássica mesmo, tipo, pensar que os livros que a gente usava, eu tô falando a gente porque a gente fez um trabalho desse juntas, né, sobre arquitetura de marca. Sim. O livro que a gente abria lá dentro para apresentar para um cliente, para falar de arquitetura e portfólio, era um livro escrito nos anos 90. Que ainda são válidos até hoje, ao mesmo tempo. Que acho que esse que também é um fator, assim, eu acho que temos, né, tem muita gente que entende, tem muita gente que é boa, tem muita gente que tem análises críticas interessantes, né, mas eu acho que as fontes, oráculos, eles seguem os mesmos. Isso eu acho interessante. Então, mesmo agora, né, com o curso de gestão de portfólio que eu gravei, a gente volta para o Aker. Obviamente que aí trazendo o ponto de vista meu e Ana Couto, claro, de branding com relação à gestão de portfólio, mas a fonte é aquela, né? Então, é curioso isso, porque ao mesmo tempo é um mercado que está pulverizando. Ou não é curioso também, né? Porque ele está pulverizando, mas ele ainda não conseguiu consolidar outras frentes, outras fontes, né? Como as mais confiáveis desse lado, eu acho. É um pouco da visão que eu tenho. Eu fico muito feliz de te ouvir falando sobre como a Aker ainda é uma fonte, porque você sabe, acho que é por isso também que a gente tem essa afinidade, assim. É uma coisa que eu valorizo muito, cara, leiam os livros. Eu canso de ter pessoas... caixinha de perguntas, não sei o quê, como aprender, por onde começar, desesperadas para comprar um curso de alguém. Sim. Ou esperando que você... muita coisa de palestra, né, de evento. Exato. Esperando que você dê a chave mágica que aquela pessoa não sabe, mas tá num perfil no TikTok. Ou tá numa palestra, num evento. Exatamente isso. Sim. E assim, eu não sei, de novo, eu queria trazer essa posição, assim, Luísa, até gestora e formadora de outros estrategistas. Como que você vê a galera realmente se educando e como auxiliar nesse processo de, cara, não é fácil, não é resposta pronta ali, não é isso. Cara, é um pouco de livro, um pouco de referência, um pouco de repertório, um pouco de mão na massa. Como que você vê essa construção real e não utópica? Eu acho que assim, a questão do branding é que ele inevitavelmente vai ter que ser profundo.
Então, precisa se debruçar, precisa estudar. Acho que todo bom estrategista tem que ser, no mínimo, curioso, de ir atrás, de entender e de aprender. O que eu acho é que a gente tem, sim, que tomar cuidado com o que a gente... Com quem a gente vai atrás, com o que a gente estuda. Acho que bases de livro e de cursos são super importantes. A gente tem, inclusive, cursos de livros importantes, né? Então, como o Scott Galloway, por exemplo, que ele tem uma base de ensino incrível. Mas o ensino também não é milagroso, né? Assim, eu acho que você ficar consumindo conteúdo e você não colocá-lo em prática ou não ir nas fontes certas, não vai te ajudar numa construção, assim. Não tem resposta pronta, como você falou, não tem fórmula feita. E, eventualmente, né, quem tiver, assim, falando de formas muito simples, né, e com pouca profundidade, eu acho que é preciso entender melhor. É um desafio muito grande esse, da distribuição e do acesso à mensagem versus a profundidade que ela demanda. E o tempo, às vezes, de entendimento. Sim. Porque é isso, às vezes você vai fazer um vídeo, ele tem que ter 1 minuto e meio, 2 minutos, mas ao mesmo tempo você não quer simplificar aquela questão jamais a 1 minuto e meio e 2 minutos. Mas talvez, e é um desafio que agora nesse novo momento eu encaro muito, assim, de eu não vou ser simplista aqui, mas ao mesmo tempo, como é que eu posso facilitar minimamente que a pessoa faça... Eu brinco assim, eu vou puxar a reflexão, eu não vou te dar a resposta. Desde qual curso eu faço, qual não sei o quê, até se esse rebranding ficou bom ou ficou ruim. Nossa, quer me ver maluca? Quero saber se esse rebranding é bom ou ruim. Se essa collab funciona ou não funciona. Se essa marca errou ou acertou. Sim. E tem uma coisa que também é complicado pra gente, que né, assim, Ana Couto. A Ana Couto tem 90 mil seguidores, né? Pra ser uma agência de branding, isso é muito, muito louco, né? Que também mostra um pouco do que a gente tava falando, do mercado ficar mais, assim, em alta, digamos assim. Parece um pouco glamour, né? Mas já digo agora pra você que não tem muito glamour. Eu vou saber mais, eu vou perguntar mais sobre isso, porque eu sei. Eu tava lá. E tem uma coisa que eu acho que aliás, isso não é só no branding, né? Mas enfim, que eu acho que sempre tem o flanelinha, né? Sempre tem o flanelinha. Sim. Você faz é engraçado isso, porque você vai lá. São anos. Às vezes tem projeto que dura ano. 9 meses com board de cliente, se dedicando, com pesquisa embasando, com os melhores criativos do mercado, e sempre vem o flanelinha, né? Né? Isso aqui dava pra ser... essa curva aqui não era esse ângulo aqui, tinha que ser um ângulo X. Eu refiz pra vocês aqui no Photoshop. Nossa Senhora. Então, isso é muito complicado, porque é muito fácil você olhar, e eu acho que é legal isso que você tá falando, porque eu também tenho esse cuidado de, assim, as intenções estão ali. Ninguém acorda um dia e fala, eu vou fazer isso e quero que, né, vou fazer o quadrado do Itaú mais assim, né, e a pedra, não, quantas versões foram da pedra? Você tava com o Clayton, assim, existe muito penso por trás, né, e muita decisão e muita ponderação. Então, eu acho que também o cuidado que a gente tem que ter é esse, né, eu tô falando do trabalho que foi muito bem pensado, que tem uma estratégia por trás. Então, antes de a gente já chegar criticando, vamos analisar os movimentos que estão aí, né? Quais são as possibilidades, né? E não, gostei, não gostei, eu achei feio, achei bom, perdeu, não sei o quê, né? Tem uma coisa que eu acho que por causa da internet, da disseminação do conhecimento mesmo, que as pessoas estão participando mais ou estão se sentindo mais convidadas ou mais especialistas para participarem e opinarem, etc. Lógico, sempre se falou e se comentou de tudo nas redes sociais, mas o Itaú é um bom exemplo, porque, e eu falei isso pra ele e ele até leva isso adiante, eu acho muito generoso da parte do Clayton, que eu falei isso sobre o rebrand do Itaú, assim, eles fizeram um vídeo explicando passo a passo, assim, eles refizeram o ângulo mais reto, pelo mais curvo. Vídeo Gênesis. Eles mostraram para as pessoas o processo daquela marca se tornar... E olha que foi uma mudança sutil, né? Nem foi uma mudança tão radical.
E eles botaram aquilo na TV, no intervalo do jornal, no intervalo da novela. E eu achei tão curioso aquilo, porque a gente tá acostumado, lógico, a mostrar o rebranding, mas isso ficava dentro do universo, do mundinho do branding. E eles colocaram aquilo realmente na sala da casa das pessoas. Você tá assistindo a novela? Nossa, a marca do Itaú, ela era assim, agora tá assim. Ela era maiúscula, agora ela é minúscula. Sei lá quais conversas surgiram daquilo ali, mas elas certamente furaram a bolha. E um fenômeno muito engraçado também é que depois daquilo, todo mundo que faz um rebranding faz um vídeo de apresentação daquele rebranding. A Boca Rosa fez um que se tornou, eu vou dizer clássico, é recente, mas que se tornou também um expoente disso. Você acha que essa disseminação, assim, o branding está mais na sala da casa das pessoas do que no mundinho dos estúdios e das consultorias e dos especialistas? No dia a dia, com o cliente, no que interessa mesmo, assim, no trabalho, ajuda? Ou é uma coisa que, cara, às vezes o barulho atrapalha uma visão, um olhar mais especialista? Não, eu acho que para mostrar a mudança e trazer a estratégia mais à tona, né, que é também isso, é super legal. Acho que o pensamento também do branding, que a gente também precisa lembrar, é que não é só virar a marca, que é o que Itaú fez. Sustentou, né, tá em algumas levas agora, então não é só fazer um vídeo contando, agora a gente tá de cara nova, e depois não... Porque aí, na verdade, assim, você pode fazer, não tem nada de errado nisso, mas o seu esforço não vai ter sido aproveitado, né, porque fato é que toda estratégia de branding precisa de uma sustentação, de uma execução, né, então eu acho super legal contar bastidores, trazer as pessoas para entenderem que existe muito cuidado por trás desse tipo de construção, mas depois eu preciso continuar falando, né? E os clientes estão preparados para essa conversa? Qual delas? Essa não é uma mudança que você vai fazer uma vez só, é um trabalho que você vai continuar explicando para as pessoas, é uma coisa que você vai construir em todos os seus canais, etc. Eu acho que mais do que antes, talvez mais uma mudança desse segmento é uma maturidade de entender que não é só virar uma marca. Eu acho que onde que precisa preparar melhor não é porque você vai virar uma marca que você tem que fazer o investimento do Itaú. Você não é o Itaú. Né? Eu trabalho com muita empresa familiar, menor, local, regional. Sim. E você não precisa fazer o investimento do Itaú para mostrar a sua mudança, para trazer essa evolução, né? Tem muitos outros jeitos de você fazer isso. Então, acho que a conversa é mais aí sobre uma execução inteligente do que sobre eles não saberem que precisa. Né? Eu acho que hoje a gente já consegue ver uma discussão mais madura nesse sentido com os clientes, pelo menos os que eu tenho trabalhado. Perfeito. E aí, voltando pro estrategista, e aí você, equipes, então, pensando nos últimos 10 anos, assim, você sente que depois desse tanto de conteúdo, de curso, não sei o quê, essa galera que tá chegando, tipo, mais pronta do que a gente chegava, às vezes, né, ainda começando, ou existe um processo, assim, de você, às vezes fez um curso de branding, mas calma, precisa de um pouco mais de vivência. Ou tem vivência em agência de publicidade, mas calma, tem outros processos aqui. Como que você acha que está esse perfil de profissional? Porque o grande ponto é que também em branding tem uma coisa que são os métodos. Né, que cada empresa tem o seu. Sim. O processo pode ser semelhante, mas os métodos às vezes têm coisas diferentes. Então, fora, enfim, toda a parte de cultura você tem que se adaptar. Então, claro, tem um processo de você dominar um método que você não conhece. Então, eu acho que isso já é uma coisa difícil, né, de você entender e o seu pensamento tem que mudar. A sua forma de pensar vai ter que mudar. Sim. Então, acho que isso já é um desafio por si só. Sim. Então, eu vejo que muitas vezes quem você vê que consegue puxar mais, que consegue se destacar mais, não necessariamente é de agência ou de cliente, é quem consegue entender método. E quem consegue realmente entender que é uma ferramenta a serviço da sua estratégia, né? E que não é uma coisa de preencher, é uma ferramenta que vai te ajudar a pensar. Então, hoje vem de diversos, né, lugares diferentes as pessoas. Eu acho que todo o perfil, inclusive esse é outro ponto, né? Assim, na minha equipe,
o que a gente mais quer é que ela seja diversa, que ela tenha perfis diferentes, justamente porque o estrategista, ele tem que ter referências. Se o estrategista não tem referências, se ele não estuda, se ele não tem repertório, vai ser muito difícil, né? Porque a gente se inspira em uma coisa, ouve uma música, né? Dá uma pesquisada numa referência aqui e tal, que é onde nos leva para melhores estratégias, né? Então, não tem muito isso de, né, de onde tá vindo, de vários lugares diferentes, realmente. Mas eu acho que o mais legal é isso, assim, trazer uma diversidade de olhar, de região, de gênero, de raça, enfim. Mas que essa pessoa consiga trazer um olhar para o método. Precisa entender o método, assim. Não existe estratégia sem você ter ferramenta, né? Acho que também tem esse componente da história. E aí tem essa coisa que a gente tava falando que você falou antes, a palavra glamour, que eu achei muito bom, porque lógico, automaticamente na minha cabeça vem os tempos da gente, cara, trabalhar muito, pensar muito, estressar muito uma coisa até a gente achar que chegou, e nem que chegou na resposta, né, que chegou em 2 caminhos ou em caminhos suficientes para levar o cliente para uma decisão inteligente. Sim. O zero glamour muitos clientes, muitas vezes espalhados pelo Brasil, a ponte aérea, a cidade grande, a cidade pequena, o emendar de reuniões. Sim. Outra coisa que me vem também no zero glamour é uma gestão de tempo e energia de você ter vários projetos que, apesar do mesmo método, estão em estágios diferentes. E mercados diferentes, né? Modelos de negócio diferentes. Isso. Então, realmente. assim, qual que é o seu depoimento para a pessoa que às vezes está pensando, nossa, eu não quero mais ser planner, eu quero ser estrategista de marca, eu quero trabalhar com branding, porque é lá que tá o interessante, o legal, porque fulano faz parecer tão legal nas redes sociais. Onde entra o pouco glamour ou o zero glamour? Qual que é a real do branding? Assim, é legal, eu adoro, tô fazendo isso há muito tempo, então sim, eu também é fato que a gente ama. Amo muito. Claro que eu amo, né? Faço isso com todo o meu coração. Sim. Mas assim, é porque a coisa eu acho que, eu não sei bem de onde que vem o glamour, assim, não sei se é branding, né? Um negócio de você constrói marca, aí essa marca aparece pro mundo, uma coisa que você fez, também, eu acho que tem uma coisa aí. Porque, na verdade, né, ele é um trabalho como todos os outros, né, assim, você se dedica muito, você eventualmente se frustra, né, com não conseguir chegar, ou com não estar com energia nesse momento, todo mundo tem o seu momento de não consigo mais pensar, sim, né, e acho que esse olhar de que precisa ter muito controle, muito planejamento, né, das ideias, da energia e do tempo. E eu acho que isso às vezes também não é pensado assim, porque aí você fica lá pensando, né, na Brastemp por um tempo, né, e tal, e as coisas não são exatamente assim, né, porque a gente junto com o Brastemp tá fazendo outros que precisam tanto da sua atenção quanto a Brastemp, né, então eu acho que tem uma coisa que sim, tem um carisma no branding que eu acho que as pessoas buscam. Sim. Mas assim, eu também acho que existe muito do pensamento de branding que as pessoas podem levar para suas profissões. Cara, sim. Ou que elas já carregam de alguma forma. Sabe o que eu amei? Eu tô anotando umas coisas enquanto você tá falando. Eu anotei coisas como ter um negócio como ponto de partida, execução inteligente, método, repertório, aí complementos mentais que eu fiz, a capacidade de relacionamento. Sim. Então é isso, tipo, o cliente sentir que você tá dando a atenção que ele gostaria, essa disponibilidade mental do tempo, do planejamento. E isso são coisas, por que eu amei, e tô destacando essas palavras, que não tem curso de branding que vai te ensinar. Não. Então esse também é aquele momento assim, para todas as pessoas que já passaram na minha caixinha de perguntas, qual curso eu faço? Qual curso você recomenda? Lógico, tem muitos bons cursos, Ana Couto, inclusive, com a Laje, diversos cursos super profundos, maravilhosos. Tem bons professores, bons métodos, bons conteúdos, mas a resposta não vai cair do céu em um ou outro curso. Então, acho que isso fica claro. Mas, por outro lado, porque não é apenas negativo esse meu comentário, eu acho que é muito positivo olha a quantidade de habilidades que essa profissão, essa carreira, esse papel demanda, que as pessoas podem ter já
hoje, ou podem cultivar a partir de hoje, ou podem, às vezes pode ter uma pessoa que ela é muito mais estrategista do que ela achava que ela era quando deu play nesse episódio, sabe? Isso, porque ser estrategista, na verdade, é uma forma de pensar, eu acho. Até um momento pessoal, eu viajo com as minhas amigas e eu vou comer um pão e eu tenho todo um jeito de deixar o pão cortadinho e tal. E aí um dia elas me viram e elas falaram, gente, Luísa, mas a estrategista até na hora de comer o pão. Eu amei. Porque eu acho que é uma forma de pensar, entendeu? Não é uma... eu quero ser estrategista de branding. Existem muitos perfis de estrategista e eu acho que é a forma como você pensa mesmo que você começa a ser. E isso é difícil de ensinar. De novo, né? Até falando, né, da Laje, a gente tem um curso incrível de branding que é mão na massa, totalmente na prática. Com uma empresa real. Mas esse é o ponto, né? A gente dá uma empresa real, a gente dá um case na prática, a gente dá os frameworks do método. Mas o raciocínio, botar a mão na massa, pesquisar, ir atrás, se aprofundar no negócio, depende muito de quem tá atrás da tela estudando, né? Perfeito. Lu, você já sabe isso sobre mim, eu só vou te falar por um breve contexto, para a gente começar a amarrar o nosso papo. Você sabe que a gente se conheceu em 2018, quando eu cheguei na Ana Couto. Foi 18? 18. 2018, quando eu cheguei na Ana Couto. Mas a Beatriz, que queria trabalhar com branding, ela é de 2013, assim, ela estava lá em Florianópolis em 2014, fazendo o TCC dela, que era o que eu tinha acesso, assim, eu estava fazendo meu TCC sobre branding, eu estava lendo os livros, eu estava pesquisando, né, Couto, Ana, eu estava colocando nas minhas referências bibliográficas, eu estava trabalhando na agência da minha cidade que fazia esse tipo de projeto, mas já estava Troiano, Acker, eu estava mergulhada nesse universo, mas o meu sonho era um dia trabalhar na Ana Couto. E você sabe que eu sempre fui essa pessoa das metas e ter realizado isso em 2018 foi um momento muito grande, muito especial para mim. Eu imagino que hoje, em 2024, imagino não, eu sei porque eu conheço minha comunidade o suficiente, tem muita gente que às vezes acompanha a Beats e tá ou começando no branding ou já tá há um tempo e talvez hoje tenha esse sonho de, eu sonho um dia trabalhar na Ana Couto. Eu sonho um dia fazer estratégia nesse nível. Olha as marcas que você citou, olha o dia a dia que a gente comentou e tal. O que você teria a dizer para essa pessoa? Isso que você tá falando é muito legal, porque eu comentei, né, de ser uma agência com 90 mil seguidores. E a própria Ana, né, a gente fez uma palestra dela no Rio Innovation, e ela é parada pra tirar foto, né? Ela ícone é a Beyoncé do brand. Merecidamente. Ouvi, não fui eu que dei esse nome, mas ouvi. Merecidamente, né, Lu? Pelo amor de Deus. A Ana é uma pessoa ela carpiu muito mato com uma agência mulher no Brasil. O nome e o sobrenome dela na porta, num mercado que só homem tinha coragem de fazer isso. Assim, a admiração pela Ana é gigantesca. Ela realmente, sim, ela é uma pessoa visionária, ela é uma pessoa muito inspiradora, principalmente para quem é mulher. Não só, mas principalmente. Eu acho que ela faz um trabalho realmente brilhante, ela merece toda essa admiração que as pessoas têm por ela. Então ela tem esse reconhecimento, né, sobre esse lugar que ela mesma, de todo merecimento, né, cavou. Então a gente brinca, né, que são os Couto-fãs. Eu amo, já fui, inclusive. Eu já fui a gente muito tem Couto-fã. muito Couto-fã. Inclusive, se vocês forem Couto-fãs, falem comigo. A gente faz excursão pra agência. Não prometo conversar com a Ana Couto, mas pode conversar comigo. Mas é bem legal conversar com você. E aí, assim, eu acho que existem algumas formas, né, se esse for um sonho que, enfim, quer ser realizado, né, eu acho que a gente trabalha muito com o ecossistema, né, inclusive uma das formas que a gente trabalha ecossistema é pela Laje nos cursos. Então, a gente tem pessoas que são muito, muito fãs nossas, que ficam com a gente, tem os atendimentos dos cursos, são pessoas que acabam virando, assim como tem alunos que viram. Eu tenho 2 pessoas da minha equipe que são ex-alunos.
da laje. Que legal. Então, isso porque a pessoa já entende o método, aquilo que eu tava falando. Se você entende o método, você já tá à frente, né? Eles são duas pessoas que já sabiam do método mesmo antes de entrar, né? Então, isso é um ganho interessante pra agência, tô dizendo. Mas a gente também faz encontros, a gente tem festival, né? A gente tem palestra. Então, tudo isso, né? Chegando mais perto do mundinho, eu acho que é sempre legal. Então, eu diria que, né, se tem esse sonho, de alguma forma tentar se aproximar, né? Eu acho que a gente sempre gosta de ouvir e de conhecer quem se identifica tanto com a gente. Mas a gente precisa conhecer, né, a pessoa, porque a gente tem uma base grande. Isso que você tá falando me lembrou, tem um vídeo que eu já tinha visto, passou na minha timeline de novo essa semana, que é a Kerry Washington, quando ela vai falar de uma filosofia de vida dela, que ela fala assim, se tem um ônibus que eu quero pegar, enfim, ela fala, eu rezo pro ônibus chegar, mas eu corro atrás do ônibus. Porque se eu só rezar e não correr, eu às vezes não fiz, era pra mim, mas eu não fiz o suficiente. Do lado, preciso fazer. Exatamente. Só que se eu só correr e não rezar, às vezes eu tô correndo e não era aquilo que eu desejava mesmo. Então eu acho que isso que você tá falando tem um pouco disso que as pessoas, de novo, às vezes nessa internet gigantesca, esperam a resposta cair do céu, esperam a coisa vir muito pronta, mas seja lá pra onde você queira ir, como estrategista ou como profissional, sempre vai ter maneiras de você se aproximar disso. Sim. Cada vez mais acessíveis e cada vez mais, enfim, disponíveis pra todo mundo. Sem dúvida. Então você reza pelo ônibus e você corre atrás do ônibus. Sem dúvida. Ficar sentado esperando, ele não vai vir. Eu 100% corri atrás desse ônibus lá em 2018. Eu lembro. Depois do livro da Pixar. Da Pixar, é verdade. Meu Deus, Criatividade S.A. Eu tava no meu momento daquele livro. Sim, que o negócio do correr atrás do ônibus, eu tive isso assim, eu vi a vaga aberta e eu mandei realmente um e-mail, essa sou eu, essa experiência que eu tenho, esse meu currículo e tal, fui chamada pra entrevista e aí teve o case, que eu acho que foi isso que virou piada. Você tinha que apresentar qual é a marca mais legal do mundo e por quê. E eu estava numa fase muito Pixar da minha vida, que eu tinha acabado de ler Criatividade S.A. E eu gosto muito da Pixar como universo e tal. Demais. E aí eu fiz sobre por que a Pixar era a marca mais legal do mundo. E entrei. É legal até, enfim, convidar as pessoas pra fazer essa reflexão. É verdade. Qual é a marca mais legal do mundo e por quê? Exatamente. Isso, exatamente. Mas uma coisa que eu acho que é legal disso, né, que você trouxe também existe um lado estrategista, já que esse é o tema, né, da nossa conversa, que é sobre argumentação. Os porquês são muito importantes. Nossa, sim. Não é só, identifiquei o nó e acho que tem que vir por esse caminho, mas por quê? Tem que ter por A mais B um motivo para você estar tomando essas decisões. Então, era muito importante ouvir os porquês quando a gente fazia esse tipo de conversa, porque tava no porquê, mais do que a marca em si. Muito legal. Tava no porquê ela é o máximo e não, enfim, qual é a marca. Porque aí a gente aprendia sobre a pessoa, a gente entendia o poder analítico dela, né, a visão analítica, assim como de argumentação, assim, me vende, né, essa ideia. E estratégia tem um lance de explicar por que esse caminho é muito forte, é poderoso, né, vai te levar adiante. Então, eu acho que isso é muito legal. É verdade. E tá aí, mais uma coisa que não tem curso online que te ensina, que é prática, é exercício. E isso, às vezes, é legal, esse papel que as redes sociais fazem. Tal marca fez um rebranding, gostei, não gostei. Certo ou errado. Faça agora esse movimento. Cada vez que você vê uma marca fazendo alguma coisa, mas por quê? Por que ela fez aquilo? Ou, se eu gostei, se eu não gostei, se ressoou comigo, se não ressoou, por quê? Entender, exatamente. Tentar o que tá por trás disso, né? Porque tem isso também, né, que você estava falando antes do pensar como estrategista até a hora de fazer o sanduíche. Porque se você realmente se torna essa pessoa, você é essa pessoa em todos os contextos. Todas as redes sociais, na televisão, no cinema, fazer compras mesmo. Caos. Tem uma pessoa na minha equipe que uma vez ouviu da psicanalista que estratégia é o sintoma dele. E eu achei isso maravilhoso. Porque eu acho que estratégia é meu sintoma mesmo. E é isso, porque é isso que você tá falando. Você não consegue mais depois. Arrumar mala vira uma estratégia, fazer compra vira uma estratégia, cozinhar.
toda a organização que você faz, é tudo uma cenários possíveis. Isso. Posso ir pra cá, posso ir pra lá. O que eu ponho antes, o que eu não ponho, por Meu quê, o Deus. que vai acontecer. Então, isso, assim, realmente, estratégia Tá aí o tema da minha próxima sessão de terapia, com mais absoluta certeza. Estratégia é o meu sintoma. Tá, esse seria um fechamento perfeito, mas tem duas coisas que eu queria te perguntar ainda. Quando a gente fala de tudo que importa e esses assuntos todos e esse que eu tô muito feliz que você veio dividir com a gente, porque foi muito... Cara, sério, foi muito enriquecedor. Eu queria... A Beatriz de 2014 queria muito ter esse podcast pra ouvir. Que bom. Então eu tô muito feliz pelas pessoas que estão nesse momento agora. Mas o Tudo Que Importa, ele até como essência de marca da Beats, como manifesto, é sobre a curadoria, né? Sobre o infinito de coisas e ter aquilo que é mais ou menos importante pra gente naquele momento, naquele contexto. Sim. Então eu queria saber um pouquinho de você, desse olhar de curadoria e daquilo que é importante. Quais são hoje as suas fontes de abastecimento de repertório? Técnicas ou não técnicas, branding ou não branding, enfim. Onde que você se nutre e se abastece criativamente? Na Beats to Brands. Não deixem de ler. Não encomendei isso. Não encomendou mesmo, mas eu tenho que falar a verdade aqui. Acho Obrigada. que tem algumas... Inclusive todo mundo, o time estratégia inteiro da Ana Couto, assim, na Beats to Brands, que Eles eu sei. assinam, eles Isso. gostam de você. Você tem que fazer lá uma aula pra eles agora. A gente vai lá Vamos dia. lá fazer uma curadoria juntos. Enfim, existem outras que eu não vou citar aqui, porque não vem ao caso, mas acho que tem outras newsletters que também trazem novos olhares, enfim, que também são importantes. Gostando ou não, valor econômico precisa ser lido como estrategista. A gente olha para negócio, a gente olha para mercado que cai, que sobe. O contexto que o seu cliente está inserido é muito importante. E ele pode mudar tudo, né? Porque depende, né? O mercado de energia está fragilizado. Se você tá lidando com um player de energia, como você entende esse contexto para fazer com que com que ele fique mais forte dentro desse contexto que está fragilizado, né? Então, valor econômico na jornal, eu diria que é uma coisa super importante. Podcasts. E aí, já devo dizer que eu não costumo ouvir podcasts tanto de branding ou de marca ou de negócio. Eu gosto de comportamentais. Que legal. Que eu acho que é onde a gente consegue perceber as nuances das pessoas. Tem trocas, que você, às vezes, pega um insight de uma mulher conversando com a outra e você tá fazendo Avon, por exemplo, que é o que eu tô fazendo. Então, isso é muito legal. Né? Então, calcinha larga, né? Sempre. Camila Frender é uma pessoa incrível. Camila Frender já apareceu. Ela, nessa temporada, ela apareceu em várias conversas. Porque ela é muito perfeita. A autenticidade mesmo que a gente tava conversando vem muito isso. Né? Então, vem disso. Eu tenho um agora que eu tô começando a ouvir, mas que eu acho muito legal. Enfim, até porque eu tenho uma sobrinha, mas também para você pensar em comportamento, que é da Vera Iaconelli, que chama O Estranho Familiar. Que é como você tem conversas, né, com as pessoas, entre família, com filhos, se você tiver filho, enfim, com sobrinhos, se você tiver sobrinho, eventualmente, mas é como você tem as conversas. E eu acho que isso molda muito o seu conhecimento, inclusive a sua sensibilidade. Uma coisa que a gente não falou aqui que eu acho que é importante, e que eu acho que isso também não se desenvolve em curso, que você tem que estar muito atento a quem está do outro lado da mesa, né? Existem diversos perfis de clientes, dos familiares aos enormes, as multinacionais, mas é sempre uma pessoa que está ali. Nossa, ouvindo você, ouvindo a sua estratégia, ouvindo até os pontos de dores que você trouxe. É isso que eu ia dizer. Às vezes ela tem que ouvir críticas seríssimas sobre o trabalho dela, sobre a marca dela. Isso. E ser até exposto, né, eventualmente. Sim. Então, e até, por exemplo, empresas familiares, né, que eu particularmente tenho muito amor por fazer, a gente entender que aquela marca é um membro da família. E que você, independente de quanto você mexe no posicionamento, visualmente, isso pode causar um desconforto muito grande. Né? Então, essa sensibilidade, eu acho que você, indo atrás, então, de podcasts, indo atrás de filme, de série, de comportamento, ouvir filósofo, escutar outras frentes, eu acho que isso também é muito importante para ter insight e para saber lidar com pessoas, que afinal de contas, você faz o rebranding para alguém. Nossa, né? Muito. Então... E junto com muitas pessoas. Que teve outra coisa também que a gente não comentou, a gente poderia falar infinitamente sobre o estrategista,
que é o papel que o estrategista tem, seja agência, seja empresa, de conectar todos esses pontos e todos esses interesses. Sim. E quantas vezes você foi o elo entre o time de design, o time de experiência, a própria Ana Couto, o líder do cliente, o time que executa no cliente, a agência do cliente e o cliente do cliente. Os interesses todos envolvidos, eu acho que isso é muito... Então, acho que sim. E aí, agora que você falou, né, de ligar os pontos, vai parecer muito absurdo o que eu vou falar, mas não é. Que eu acho que desenvolver habilidades com quebra-cabeça... Nossa, eu amo. Porque eu acho que isso exercita a coisa de juntar as peças e ver a foto. Super. Né? O primeiro passo de uma estratégia é você entender a foto. E o quebra-cabeça faz isso. Sim. Né? E é de você conseguir encaixar. Parece besteira, mas eu juro que não é. Não. Não é só também ficar montando quebra-cabeça, óbvio. Mas eu acho que exercita o movimento de juntar as informações. Não, e é meu hobby, né? Você sabe? Eu amo. Que é isso. Se eu tenho as peças e elas se encaixam, eu vou encaixá-las. Não interessa quanto tempo eu vou levar. É isso. Eu vou encaixar. Alguma hora vai encaixar. E isso que você tá falando, muito quanto tempo, né? Dando um conselho aqui, porque eu sei que tem gente que a gente acaba sendo mais ansioso ou imediatista, que eu nunca vi uma estratégia que, enfim, tenha sido aprovada de primeira, ou que você faz uma primeira versão e é ela. Então, assim, gente, também estratégia sobre exercício. Tem que fazer... perguntar, trocar, também não é individual. Isso é muito importante, né? O trabalho tem que ser co-criativo. Sim. E ele tem que ser evoluído, né? Ele não... Até chegar numa maturidade que seja interessante, assim. Sem dúvida. Não é... o framework tá pronto, então a estratégia tá pronta. Não. Sem dúvida. Porque ele precisa ganhar essa maturação, né? E enquanto todo mundo não entender aquilo ali não serve pra nada. Não interessa, nossa, eu fui lá, contratei a Ana Couto, fiz junto com eles e tal. Porque, né, tendo estado do outro lado, era muito comum. A galera olhava pro framework, tinha gente que não sabia o que fazer com aquilo. Sim. Você precisa garantir, seja dentro da empresa, seja como agência, a capacidade de comunicação e entendimento e engajamento das pessoas naquilo ali, para aquilo sair do papel. Exatamente. Sim. Então, assim, eu te perguntei de repertório criativo, a gente abriu 3 outras abas, eu não sei nem o que vai acontecer, mas essa é a minha última pergunta. Tá bom. De novo, nessa temática de tudo que importa, tem sido muito legal também, essa pergunta eu fiz pra todo mundo, tá? Pode responder com o que te vier, mais pessoal, mais profissional, mas eu gostaria muito de saber o que mais importa pra você hoje. Eu acho que tem uma coisa que é transversal na pessoal e na profissional, que é se posicionar. Olha só. Eu acho que a gente às vezes perde oportunidades de falar, de conversas que são importantes e que acabam se perdendo porque ou você não se posicionou ou porque alguém não se posicionou. No sentido bom aqui, eu não tô falando de conflito, eu tô falando de falar, né, na hora que precisa, o que precisa, porque eu acho que isso gera problemas nas relações, e tanto na vida quanto no trabalho, né, se você não tem as relações, você não tem nada. Então eu acho que, eu diria que é isso. Lu, assim, me restam poucas palavras depois de tudo que a gente falou, mas de verdade, eu fico muito feliz que tanta gente, não interessa o estágio de carreira, mais estrategista, menos estrategista, tenha tido essa oportunidade de aprender com você, que eu tive na minha carreira, mas que eu tenho também na minha vida. Sério, assim, muito, muito, muito valioso mesmo ter o seu conhecimento e a sua experiência. Obrigada, tá? Eu tô muito feliz e honrada de estar aqui. Obrigada pelo convite, amiga.